A paz, irmãs, tudo bem? Bom dia. Vamos lá para mais um café com Jesus. Amém? Queria que vocês neste momento fechassem os olhos para que a gente possa orar juntas. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigada pelo teu amor, por tua fidelidade, ó Pai. Senhor, o Senhor tem sido fiel, ó Pai, constantemente, Senhor. Obrigada, Senhor, Pai, porque no meio de tudo, todo esse caos, Senhor Deus amado, toda essa tristeza, Senhor, o Senhor sempre nos surpreende com o seu melhor, ó Pai. O Senhor sempre se mostra presente, o Senhor sempre mostra, Pai amado, que em Ti sempre podemos confiar. Amém? Amém. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Noemi. Isso, a sogra. Gente, essa mulher é maravilhosa. Uma mulher muito guerreira. Em meio a tanto caos, tantas coisas que aconteceram na vida dela, ela ainda continua fiel a Deus. Amém? Vamos lá? Queria que você abrisse sua Bíblia em Ruth, de 1 a 3. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Emelec, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfá e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, os seus 2 filhos. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Na história diz que quando eles saíram de Belém estava passando por muita fome, né? A terra lá não estava boa. E aí eles decidiram ir para uma nova terra. E no tempo de praticamente 10 anos, se a gente olhar assim para uma vida de um casal, não é muito, né? A gente olha assim, na verdade é muito no tempo de hoje, porque a gente vê muitos casais, infelizmente, se separando. Cada um aí no seu contexto, né? Não estou aqui para criticar, muito pelo contrário, mas em tempos de hoje a gente vê que às vezes é muito tempo, né? Um pessoal ficar casada, mas assim, dentro de um casamento passa as coisas tão rápidas que eu quero dizer que às vezes parece um tempo tão pouco. Eu mesmo já tenho praticamente quase aí 10 anos com o Robin, né? Então a gente olha assim, fala assim, 10 anos a gente construindo tantas coisas e aconteceram tantas coisas assim ruins com ela, porque ela não perdeu só o seu marido, ela perdeu também os seus 2 filhos. Ela ficou só com as suas noras, mas ela também não tinha mais o que dar para elas, né? Assim, no contexto, a gente sabe que naquela época as mulheres não trabalhavam, que eram só os homens, né? Eles já não tinham muita coisa, porque eles já saíram quase sem nada de lá de Belém. Então a gente vê que aqui eles estavam, assim, até mesmo na história, mesmo se você ler, a gente vai prestar atenção que eles também não tinham bens, né? Não tinham grandes coisas. E nesse contexto tudo, Noemi continua sendo fiel a Deus. E o que eu queria trazer nessa história para vocês? Ela já não tinha muito mais o que dar para as noras dela, né? E elas eram muito jovens, e ela falou assim, preciso que vocês seguem as suas vidas, vou voltar para Belém. Orfã, ainda com muita insistência de Noemi, acabou indo, né? Porque a Orfã também queria ficar com a Noemi. Mas Ruth também não tinha para onde ir. E ela também decidiu continuar sendo fiel a Ruth. E Ruth levou isso como uma responsabilidade sobre a sua vida. Ela ainda tinha aquela responsabilidade como mãe sobre Ruth. Olha que lindo, né? E mesmo ela sem ter nada para ela, ainda pensou em primeiro em Ruth. Diz que elas voltaram para a terra de Belém, que lá ela conseguiu fazer com que Boaz casasse com Ruth, e ainda Ruth continuou sendo fiel a ela e deu-lhe um neto. Eu creio que Deus
nesse contexto todo, porque hoje a gente quer falar sobre Noemi e não sobre Ruth, porque é uma história linda também, que ela não larga a sogra, né? Mas também do papel da sogra, que é Noemi. O papel dela, porque ela já não tinha mais o marido, ela não tinha mais os filhos, e ela também, dentro dela, deveria existir uma tristeza profunda, porque tudo aquilo que um dia ela sonhou para ter na sua família, ela já não tinha mais. Ela tinha uma pessoa ali que estava com ela, que não fazia parte da sua família, assim, no contexto onde ela era uma irmã, era uma mãe, alguma coisa assim. Não, ela era simplesmente uma pessoa que havia casado com o filho dela por amor ao filho dela, né? Mas só que ela não tinha mais responsabilidade nenhuma com Noemi. E assim também Noemi não deveria ter com ela. Mas ela foi além de sogra, ela foi uma grande amiga, que acho que esse é o ponto que eu quero chegar. Ela foi uma pessoa que ela tomou por si, tipo assim, meu filho não está mais aqui, mas eu preciso ainda fazer algo por ela, né? E ela já não tinha mais aquela coisa de responsabilidade de sogra, mas mesmo assim ela continuou sendo fiel e querendo o melhor para Ruth, né? E aí as consequências que ela teve depois disso, por mais que achar que ela não teria nada, né? Ela simplesmente queria só fazer com que Ruth seguisse o seu caminho e ela depois seguiria o dela. Mas mesmo assim os destinos continuaram juntos, né? E ela ainda, Ruth deu um neto para ela, né? Na sua família, ali naquele contexto, ela ainda teve um neto de Ruth, né? Tudo bem que foi com Boaz, mas é o contexto de gratidão, de linhagem até daquela época e tudo mais. E o que eu quero deixar aqui para vocês nesse momento, pensar um pouquinho como foi Noemi. Perdeu seu marido, perdeu seu filho, seus filhos, né? E não deve ter sido fácil porque ela não tinha dinheiro nenhum praticamente. Pensa como que aquela mulher estava desolada, não era fácil para uma mulher naquela época arrumar um emprego, ter condições de se sustentar, né? Pensa tudo que ela fez. Por Ruth, eu vejo ela como uma mulher forte, uma mulher digna de honra, uma mulher incrível, que não desistiu em nenhum momento, mas que ela teve uma fé inabalável. Eu acredito que ela, em todos os momentos de oração, ela deve ter pensado assim: eu creio e confio em Deus e eu vou confiar nele o tempo todo. Muito difícil, né? Nos seus tempos, como tem sido. Às vezes, a gente leva assim um desaforo para casa, ou às vezes a gente nem acaba levando, né? A gente já tira a satisfação na hora e a gente já não vê Deus nisso tudo. E ela, com tudo que passou, com toda a tristeza, né? Diz na Bíblia que ela trocou até o seu nome por Mara, que ela não queria mais que ninguém a chamasse de Noemi. Noemi significa agradável. E ela trocou o seu nome para Mara porque significa amargurada, uma pessoa que já estava amargurada com tantos problemas. E mesmo assim, como pode uma pessoa querendo ser chamada de amargurada fazer tanto por outra, né? Eu vi, enquanto eu estava estudando até para trazer isso para vocês, eu vi que ela foi, além de sogra, ela foi uma amiga, né? Porque ela instruía a Ruth como ela deveria seguir. Ela instruía a Ruth com como ela deveria agir, como ela deveria fazer, como se fosse uma filha para ela. Eu entendo que é isso que ela fez. Trouxe para ela a responsabilidade de que Ruth seria uma filha para ela, né? E eu queria deixar para vocês 3 características que eu vi em Ruth. Eu anotei aqui para passar para vocês. Assim, eu vi que foram 3 qualidades muito lindas dela e que a gente precisa aprender com ela. Não é fácil, irmãs, não é fácil. Eu sempre falo isso pra vocês. Mas ela me chamou a atenção porque muitas coisas, às vezes muitas pessoas estão vivendo aí fora, né? A gente tá hoje num mundo muito incerto, mas a gente precisa ter fé o tempo todo e confiar em Deus. Amém? Eu queria deixar 3 qualidades aqui que eu vejo em Noemi. Primeiro, ela tinha uma fé inabalável, como eu já falei. Noemi permaneceu e confiou no seu Deus. Mesmo em meio a tanto sofrimento e provações, ela não desanimou. Não desanime, irmãs. Sei que é difícil, sei que não é fácil, mas não desanime. Temos um Deus que pode todas as coisas. Amém? Ela foi uma mulher sábia. E quanta sabedoria.
Era uma mulher sábia, podemos ver isso através do modo que orientava Ruth. E aí eu faço até uma aspas aqui. Eu vejo o quanto a minha sogra, ela é sábia. Ela é uma mulher muito de oração, ela é uma mulher, não vou dizer neutra, porque neutra é aquela pessoa que não quer nem para um lado nem para o outro, né? Mas de tudo que minha sogra já passou, de todas as coisas, a gente sabe aí tudo que ela já passou, pelo câncer também, meu sogro que já faleceu, ela continua sendo uma mulher muito sábia. Ela não se intromete no nosso casamento, mas ela está sempre ali pro que a gente precisar. Ela sempre nos orienta da melhor forma, ela sempre diz, se a gente pedir, ela diz. Se a gente não pedir, ela não fala nada, tá? Já vi ela defendendo tanto a gente para os nossos esposos, se a gente pedir. E também já vi ela também nos orientando, falando, vocês também não estão certas. Amém? Ela é muito sábia, viu? Mas fica lá, ela é minha sogra, hein? Não mexa com ela. E forte, isso também acho que eu posso dizer da minha sogra, viu? Mesmo podendo olhar com os olhos humanos e desistir, ela enfrentou todos os obstáculos com determinação. É uma mulher muito forte, eu vejo também isso na minha sogra. Vejo essa fé inabalável, uma mulher sábia e forte, tá? E que possamos ser assim, gente. Dentro de nós, acho que nós temos aí muitas assim, muitas coisas que nos abatem, muitas coisas que nos deixam tristes, mas nós precisamos ter essas 3 qualidades aí de Noemi. Não é fácil, mas nós precisamos buscar na palavra do Senhor, em oração, em jejum, sempre buscando através da palavra essas 3. Fé inabalável, ser sábia e também ser muito forte. Não é fácil, mas Deus faz isso por nós. Amém? Espero que vocês tenham um dia abençoado. Mais tarde tem um culto. Deixa um joinha aí pra gente. Se inscreve no nosso canal e não perde essas mulheres tão lindas aí que estão trazendo todos os dias uma mensagem maravilhosa pra vocês. Amém? Orem por nós. O ministério não é fácil. Muitas das vezes nós também nos desanimamos. Mas lembrem-se que, através dessa linda palavra que nos foi deixada, nós podemos todas as coisas. Amém? Porque nós temos um Deus maravilhoso. Fique com Ele. Lembre-se de ter uma fé inabalável, que só encontramos aqui. Fé inabalável, sermos sábias e muito fortes. Se espelhem nessas mulheres aí dos nossos dia a dia. Eu coloco aí, no caso a minha sogra, como uma dessas mulheres. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Bom dia, um bom café da manhã com Jesus. Amém? Amém.